Fala galera do canal Cromos Futebol Clube Brasil, tudo bem com vocês? Aqui é Danilo Cruz, passando para mostrar mais um álbum, dessa vez uma curiosidade para vocês. Meu primeiro álbum de figurinhas, tá? O meu primeiro álbum de figurinhas, quando eu fiz esse álbum eu tinha em torno de 8 para 9 anos. Foi o álbum do Campeonato Brasileiro de 94, álbum completo, tá? Um álbum que para mim tem um fator emocional importante, não só por ter sido o primeiro álbum que eu fiz, mas por se tratar um álbum que foi produzido logo após o Brasil ter sido campeão mundial em 94. Tanto é que a gente vai ver algumas figurinhas, os campeões mundiais, ele vai estar ao lado das fotos as 4 estrelas, né, que refere-se ao o título na época do tetracampeonato mundial, tá? Além disso, é interessante em relação a esse álbum porque no ano seguinte, no álbum de 95, a editora Abril ela para de produzir esses álbuns de futebol. Em 96, que foi este álbum aqui em cima, que tá aqui, a editora Panini ela passa a assumir os álbuns de forma independente, trazendo várias novidades, dentre elas a questão das figurinhas elas serem, no caso, a colagem, ao invés de ser através do uso da cola, para poder a gente, né, efetuar de fato a colagem das figurinhas, elas passam a ser autoadesivas, né? Foi em 96, além de, claro, do surgimento das brilhantes logo em seguida, como por exemplo no álbum de 98, do Mundial de 98, que foi a primeira coleção em que a Panini ela introduz o álbum da figurinha brilhante nos seus álbuns, né? Que foi no Mundial da França de 98, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui o meu primeiro álbum, que é o Campeonato Brasileiro 94, para relíquia. Nesse primeiro momento, você tem a formação dos grupos na época, né? Lembrando que o brasileiro é disputado em 4 grupos. Esses grupos eram compostos por 6 clubes que se enfrentavam. E aí depois você tinha o quadrangular final, enfim, as eliminatórias, né? Até chegar ao campeão. Aqui eram as figurinhas especiais de cada clube com seus mascotes, e se vocês observarem que os campeões mundiais eles estão ao lado as 4 estrelas que eram atletas nessa época, foram atletas que representaram o Brasil no Mundial dos Estados Unidos. Aqui você tem o goleiro Gilmar do Flamengo, você tem Branco e Viola do Corinthians, né? Então todos os atletas que representaram o Brasil no Mundial de 94 dos Estados Unidos, essa coleção especial ela trouxe a referência da figura as 4 estrelas. Aí essas figurinhas eram, na época, eu me lembro, extremamente valorizadas, né? A do Zete, por exemplo, para eu conseguir, na época eu tive que disponibilizar 30 figurinhas diversas na época o colega poder disponibilizar essas figurinhas para mim, tá? Situações interessantes aqui, o Neto na época no Santos já, né? O Wesley do Bahia, o Wesley que também vestiu a camisa do Vitória no clube, Portuguesa, enfim, o Remo, o Paysandu, União São João de Araras, que eu me lembro desse clube na época que disputou o Campeonato Brasileiro. E eu pude participar de alguns jogos indo ao estádio, né, com Vitória. E a União São João de Araras, eu me lembro bem desse clube, né, os jogos memoráveis no Barradão. E aqui tem São Paulo, Internacional, Flamengo, Corinthians. Esse álbum em especial ele tem uma característica muito semelhante com os álbuns de 93 e 95, que também são da editora Abril em parceria com a Panini.
e que mostrava esses jogadores em ação, né, por seus clubes. Palmeiras, aqui você tem a figura da época, o Rivaldo. Cruzeiro, Fluminense, Santos, Botafogo, o Bahia, o Sport, Bragantino, o Vitória, Portuguesa, Náutico, Remo, Criciúma, Paraná Clube, hoje na 4ª divisão, Paysandu, União São João de Araras. E aqui você tinha as tabelas inclusive aqui no meu caso, algumas estão intactas, essa parte eu sequer anotei na época, né? Então tá aqui o álbum do Campeonato Brasileiro, estatística, premiação. Nessa época existia os Vale Brindes, né, que a editora Abril ela fazia, em que você abria o pacotinho, você encontrava os brindes. E esse foi o álbum, meu primeiro álbum de futebol, o Campeonato Brasileiro de 94. E qual foi o seu? Coloca nos comentários, galera, por favor. Não deixe de dar like, não deixe de se inscrever no canal e ajudar o nosso canal a crescer. E viva o colecionismo. Um abraço a todos.